Bueno, muy bienvenido a Montevideo. ¿Es tu primera vez? Não, muitas graças. Não é, eu vou falar em português, né, porque fica mais compreensível, né? Não é a primeira vez. A primeira vez que eu vim aqui foi em 1986, em janeiro de 1986. Então era um outro momento político, um outro momento social. É até uma coisa que causa uma impressão grande quando você passa na rua assim. Sobretudo as mulheres, né? Porque é um comportamento, naquele tempo, era uma sociedade muito fechada, né? E hoje em dia você sente uma efervescência, uma luminosidade, uma alegria, assim, que não existia, né, naquele tempo, né? Esos son los ojos del visitante, los ojos del cronista, podríamos decirlo, y sobre ese es tu trabajo. Primero te voy a pedir que te presentes, porque no É, te pedí. o meu caso é meio complicado até de me apresentar, porque eu fico fazendo coisas assim muito diferentes, né? Mas o importante é dizer assim, eu sempre me dividi entre a imagem e o texto, né? Então, muitas vezes eu me manifestava assim por escrito, fazendo livros que eram ensaios, né? Ou então livros infantis também, livros de literatura também, mas sempre trabalhando junto com a imagem, porque eu estudei cinema, minha formação foi em cinema, depois quando eu continuei o mestrado foi em ciência da arte, então sempre ligado à imagem, mas sempre com uma parte de texto, né? E o que eu faço hoje é dirigir um local em Niterói, que é a cidade que fica em frente ao Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, que se chama Solar do Jambeiro. É uma casa antiga, de 1872, que hoje em dia é um centro cultural. Y este proyecto, que no es un proyecto, es un producto cultural en homenaje a la principal avenida de Río de Janeiro, ¿cómo se desarrolló? ¿Cómo surge la idea? ¿Qué te atrajo a ti para hacer Avenida Digital? Certo, isso nasceu de um encontro sobre literatura, né, feito no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, que fica na própria Avenida Rio Branco. Então, várias pessoas falavam sobre temas literários, conto, novela, romance, poesia, crônica, e eu devia falar sobre a crônica. Aí o Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio, ela foi capital no tempo da colônia, no tempo do Império e depois no tempo da República, até 1960, quando surge Brasília. Então tinha uma tradição do jornalismo, né, do periodismo, muito forte, inclusive o Machado de Assis, que é o nosso principal assim, escritor, o mais conhecido no exterior, né, do século XIX, ele era um cronista que publicava todas as semanas, né, nos jornais, nas revistas, sempre trabalhos. E ele é, assim, mais ou menos também o mestre dos cronistas. E a partir daí, eu vi que a maioria das crônicas tratava do centro da cidade. Vendo o centro da cidade, houve uma mudança da Rua do Ouvidor, que era a principal rua no tempo do Império, para a Avenida Rio Branco, que foi uma avenida feita no modelo francês, destruindo a cidade portuguesa antiga. A cidade era uma tentativa da República, que era nova então, de apagar esse passado imperial, né? E eles consideravam aquela cidade muito apertadinha, com muitas casas ali no centro, atrasada, era uma coisa que eles consideravam assim, que devia ser esquecida porque representava o tempo do Império. Aí fazem uma avenida que é magnífica, assim, com 1.800 metros, vindo desde o Porto, ou seja, você ia entrar no Rio de Janeiro e entrar nessa avenida como se fosse o Champs-Élysées, porque é uma cópia da Avenida Parisiense, do Barão de Haussmann, né, que fez aquelas reformas em Paris. E você ia sair de um lado ao outro do mar, porque você entrava, saía do Cais do Porto e ia até a Avenida Beira-Mar. Então é uma avenida muito interessante, só que ela tem um dado político, que ela tira aquelas casas das pessoas humildes do centro e se transforma numa avenida comercial, uma avenida burguesa. Claro. Então, os cronistas foram tratando isso ao longo do tempo.
Aí eu cheguei à conclusão que as últimas crônicas interessantes paravam na década de 70. Não tinha mais crônica por uma mudança que houve no jornalismo, né? Y de ahí al paso de hacer crónica con la imagen, ¿cómo? Foi essa a ideia, porque como eu constatei que não havia uma crônica que fizesse o presente, faltava uma parte, porque você tinha a crônica retratando a Avenida Burguesa, onde as pessoas iam bem vestidas, passear, se mostrar, como se estivessem em Paris, a Avenida dos Estudantes, dos protestos de maio de 68, dos protestos mais tarde, na época do presidente Collor, contra o presidente Collor, que era corrupto, né? Até aí você tinha uma documentação, depois você não tinha a avenida atual, né? Você tinha uma história sobre a Avenida Burguesa e a Avenida dos Protestos. E a avenida atual, que é uma avenida caótica, perigosa, popular, e onde tem tudo que o prefeito Pereira Passos era contra, porque ele era contra o que lá no Rio é chamado de camelô, que é o vendedor ambulante, claro. Esse que bota uma banquinha assim e vende suas coisas. ¿Y cuál fue la herramienta para capturar esa crónica visual? ¿Cómo decidiste qué es lo que se ve? Isso foi interessante porque eu optei assim, já que a avenida se tornou caótica, né? E no seu momento inicial ela foi fotografada pelo Marc Ferrez, que é um fotógrafo assim, muito respeitado, né? E foi fotografada com máquina de grande formato, no tripé, todos os prédios, ele fotografou todos os prédios da avenida e fez um livro, o álbum da Avenida Central. Então isso está magnificamente fotografado. Só que não tem um ser humano, porque ele está vendendo a ideia daquela avenida perfeita parisiense. A avenida agora, ela não resistiu. Nada no Brasil resiste, né? Porque essa avenida magnífica não durou 50 anos. E hoje em dia, dos 86 prédios, só tem 10 originais. Ou seja, se passaram assim, 100 anos, a avenida foi reduzida, né, a mais ou menos assim, 1/10 do que ela era, né? Até menos. E então, aí, quem tomou conta foi o povo, né? O povo que antes que tinha sido expulso dali, onde ele morava, naquela região, e ele foi embora, porque foi desapropriado. E foi o começo da formação das favelas. Claro. Isso é considerado pelos historiadores, o problema que a gente vive hoje está ligado a isso. Claro. Então, eu quis fazer o povo tomando conta. Claro. E aí fiz em digital, de pequeno formato, para estar no meio do povo ali, no meio da confusão, junto com eles. ¿Dónde se puede ver? Isso, como foi uma coisa que teve assim, desdobramento inesperado, né? Porque eu só tinha feito para esse encontro, aí quando me chamaram para cá, eu tinha pensado em trazer só para cá também. Mas o Globo, o jornal O Globo, que é o maior jornal do Rio, né? Soube disso, assim, alguém falou, aí eles perceberam que tinha passado o aniversário em branco e botaram no site, no Globo Online. Aí Globo Online. No Globo Online, né, /RJ, Rio de Janeiro, né, você tem uma seleção de 20 imagens, no total são umas 70 e pouco, assim, 75, Okay. né? Ok, bueno, muchas gracias por acompañarnos y vamos a ver tu trabajo. Muito obrigado. Obrigado a vocês, né, por ter me convidado.